Bom, vamos continuar falando sobre erros, tá? Então, nessa parte, vamos falar sobre erros absolutos e erros relativos, certo? Então, para isso, vamos considerar um x, aquele número real, com valor exato, tá? Certo? Valor exato. E x barra como aquele valor do x aproximado, né? Então, se a gente faz a subtração do valor real do x, do valor exato do x, menos o valor aproximado, a gente vai chamar isso de erro absoluto, ou seja, né, com esse símbolo vamos chamar, né? Ou seja, vai ser essa diferença vai ser o erro absoluto, tá? Então, por que que a gente faz isso, né? Qual é o sentido? É assim, esse valor x exato a gente não consegue encontrar, é muito complicado, e quando trabalhamos com computadores é pior ainda, né? Porque o computador ele é limitado, então ele vai cortar uma parte do valor real, né? Do problema. Então esse valor x geralmente é difícil de encontrar, tá? Mas o valor x barra ele é conhecido, né? A gente consegue encontrar, a gente consegue aproximar facilmente, tá? Então essa parte é conhecido e essa parte é desconhecido, tá? Então, como o valor de x é conhecido, somente podemos aproximar o erro em uma região. O que quer dizer com isso? Esse valor de x barra ele é conhecido, tá? O valor de x é desconhecido, só que a diferença, a gente consegue ajustar essa diferença em uma certa região, né? A gente fixa x barra e uma distância para cima e para baixo na reta real, né? A gente consegue dizer que o x está nesse intervalo, tá? A gente consegue fazer isso numa certa região, conseguimos limitar essa diferença, tá? Por exemplo, né? Digamos aqui, todo mundo conhece o valor de π, né? Aproximadamente 3,14 e por aí vai, né? É um pouquinho maior que 14, 3,14 e menor que 3,15, tá? Então, o valor de π ele está nesse intervalo aberto, certo? Então, como é que calculamos ou podemos aproximar esse erro absoluto? Nesse caso seria de π, né? Já não seria x, seria π, tá? Como é que a gente calcula? Então, esse erro ele seria o valor exato menos o valor aproximado, tá? Isso seria por fórmula, né? Por definição. Mas ele vai estar limitado a um certo valor, né? Ele vai estar limitado. Como é que a gente calcula esse valor? Simplesmente você pega esse valor extremo superior, né, do intervalo e subtrai o extremo inferior do intervalo, né? Você faz essa diferença que justamente dá esse valor, tá? E, então, veja que em nenhum momento a gente conhece o valor exato do π, sim? E também, né, mas a gente intui, né, onde que está esse valor de π barra. Esse π barra vai estar justamente na metade desse intervalo. Por isso que quando esse valor aproximado está na metade, a gente desce, né? Pode descer ou subir um certo valor, tá? Então, observe aqui na gráfica, né? No gráfico. Temos aqui a reta real, tá? Temos a reta real. Digamos que temos aqui o valor
π barra, valor aproximado, certo? Então, a gente diminui uma certa quantidade para baixo desse valor, tá? Justamente temos esse intervalo inferior. E a gente também aumenta uma certa quantidade até 3,15, né? É esse intervalo que estamos desenhando aqui. Então, a gente consegue garantir, né, com esse erro, que o π está nesse intervalo, em alguma parte desse intervalo aberto, né, sem considerar os extremos. O π está aí, tá? Então, em teoria, né, em teoria a gente consegue ajustar no máximo até algum intervalo, né, para encontrar o valor de π, certo? Agora, digamos que a gente tem, né, um número x, cuja aproximação desse número é o x barra, que seria 2112,9, tá? E o erro absoluto, ela está limitado por 0,1, certo? Então, no gráfico ficaria assim, né? Temos a reta real, né? Temos o x barra, justamente esse valor, tá? Para baixo tem uma certa quantidade e para cima também tem uma certa quantidade. Como eu que calculo esses valores? Eu poderia calcular, digamos, pegando esse valor e subtraindo a esse, né? Então, esse valor menos esse valor é esse valor aqui, 2112,8, tá? Agora, esse valor mais esse daqui é 2113, tá? Então, eu consigo construir esse intervalo utilizando essa desigualdade, tá? Utilizando essa desigualdade. E também eu consigo dizer que o valor de x ela está nesse intervalo, tá? O mesmo eu tenho também algum y, cuja aproximação, né, é o y barra 5,3, né? Tal que o erro desse y está limitado por esse valor. Observe aqui, né, que também na reta real, tá, temos o y barra, e esse y barra ela está dentro de um intervalo. Esses valores aí eu simplesmente peguei y barra 5,3 e subtraí 1 para ter isso e somei, né, esse 0,1 para ter isso, né? Tá? Então, a gente tem dois números aqui aproximados, né? X barra, y barra, tá? Então, a pergunta é a seguinte: podemos dizer que ambos os números estão representados com uma mesma precisão, né? Veja que aqui o erro ele está limitado por esse valor 0,1. E aqui também o erro absoluto está limitado por esse valor, né? Pelo mesmo valor, né? Esse é o mesmo que esse, tá? Então poderíamos pensar, né? O erro é o mesmo, né? É a mesma quantidade, poderíamos dizer assim, né? Essa é a pergunta. E a resposta é não, tá? A gente não consegue, não temos uma igualdade de erros, tá? Não existe. E vamos a definir uma nova forma de medir erros, que seria em proporção, né? Para comparar realmente essa diferença. Porque aqui, esse valor aqui, tá, é bem grande com relação a esse valor. E esse valor aqui é bem pequeno com relação a esse valor, né?
são próximos, esse valor com esse. E esse está mais longe que esse. Então, aí não dá para comparar, tá? Vamos ver aqui mais para frente aqui. Então, vamos aqui vou colocar, tá? A resposta é não, tá? Para isso, para fazer essa medição, temos que definir o erro relativo, tá? Esse erro relativo, né, vamos chamar de ERX, vamos definir como o erro absoluto do número, né, dividido pela aproximação, tá? Dividido pela aproximação. Como o erro absoluto é simplesmente essa diferença, né? Então, substituindo, esse seria o erro relativo, tá? Essa divisão, certo? Por exemplo, né? Por exemplo, o erro relativo, no caso em que, né? No primeiro caso aqui, em que o x barra, né, é 2112.9, tá? Nesse caso, eu pego esse valor aqui, pego esse valor 0.1 e vou dividir entre x barra, né, 2112.9. E essa divisão aqui vai ser aproximadamente 4.7 vezes, né, vezes 10 elevado a menos 5, tá? É aproximadamente esse valor aqui. Então, veja que esse erro relativo com relação ao número x, né, está sendo limitado, né, está sendo limitado por esse valor aqui. E esse valor é bem próximo a zero, tá? No outro caso, no caso do y, né, o erro relativo, né, vai ser essa divisão também. Aqui eu estou calculando valores absolutos, tá? Valores absolutos dos erros. Tá? Aqui eu estou calculando, né, essa divisão, que justamente vai ser esse daqui é menor a 0.1 e esse daqui é igual a 5.3, né? Y barra é 5.3. E essa divisão vai ser aproximadamente 0.02. Tá? Então, se a gente comparar agora esse valor que limita o erro e esse valor que limita o erro de y, erro relativo de y, veja que esse daqui é muito mais pequeno que esse daqui, tá? Então podemos dizer que aqui sim, né? Quando você tira esses erros relativos, né? Quando você obtém esses erros relativos, você pode comparar, né? Aqui sim, esse valor é muito menor que esse daqui, então ao representar o x, você está cometendo menos erro que ao representar y, tá? Mesmo que os erros absolutos estão sendo limitados pelo mesmo número, né? Aqui, mas os erros relativos, eles estão sendo representados, né, limitados, estão sendo limitados por números distintos, tá? Isso quer dizer que esse erro, esse x barra é mais próximo de x comparado com y barra, né, e y, certo? Então, para isso serve o erro relativo, tá? Serve para comparar erros, né? Tá? E quando você analisa algoritmos, né? Sempre você vai se basear, né, nesse tipo de erros. Os erros relativos indicam melhor para comparar, né? Convergências de algoritmos também, tá? Então vamos passar para outro assunto aqui.
erros de arredondamento e truncamento em um sistema de aritmética de ponto flutuante, tá? Vamos ter que observar, né, que acontece, né, quando você tem o número e você ingressa no computador. Lembre-se de que a gente, dependendo de se era por arredondamento ou por truncamento, perdia alguma informação, né? Ou alguma informação era adicional, certo? No caso do arredondamento. Então, temos que entender isso, né? Como que está funcionando, né? Na teoria. Então, primeiro, vamos pegar uma máquina, tá? Que faz aquelas operações no ponto flutuante, né? Que aceita esse tipo de representação, tá? Com quantidade de dígitos na mantissa de t, tá? A base que ela vai utilizar é 10. Você pode trocar por outra base, mas aqui vou trabalhar com 10, tá? E vamos definir qualquer número nesse formato, qualquer número que é representado lá, né? Então, veja o seguinte: quando eu ingresso esse número x, tá? A máquina vai armazenar na memória apenas essa parte aqui, tá? Por quê? Porque fx é a mantissa, tá? Vai ser a mantissa vezes 10 a base elevado ao expoente, tá? Ou e, tá? Essa mantissa aqui, ela varia entre 0.1 até 0.999, né? Até t dígitos, tá? Vai ser um número menor a 1, tá? Essa parte aqui. E essa parte aqui vai ser jogada fora. Não vai ser considerado pelo computador, né? Não vai ser armazenado na memória. Então, essa parte vai ter uma parte da mantissa, né? Que vai variar entre 0 e 1, né? E a outra parte, que é 10, né? A base, elevado a diferença entre E menos T, né? Porque essa parte daqui aceita apenas T dígitos, então essa parte eu tenho que retirar nesse lado, tá? Então, qualquer número que você pretenda armazenar lá no computador, lá na máquina, né? Esta máquina aqui, ele vai aceitar essa parte, ele vai armazenar e essa parte vai jogar fora. Então, isso seria o erro, né? Se você quiser fazer umas operações com x, ele vai armazenar o x barra e o erro vai jogar fora. Então, a gente tem que entender quanto que esse erro varia, né? Quanto que esse erro significa para o trabalho, para o procedimento que vamos fazer, né? Então, é importante essa parte. Agora, como considerar a parcela de x vezes 10e menos t na mantissa e definir o erro absoluto ou relativo máximo cometido, tá? Vamos lá. Aqui. Essa parte aqui tem que ser uma pergunta, né? Como considerar. Vamos ter duas formas de que esse número seja armazenado na máquina. Uma delas vai ser por truncamento e a outra vai ser por arredondamento. Então, vou apresentar cada um deles, né? Como a máquina vai armazenar, tá? No truncamento, tá?
lembre-se, né? Você conta o número de dígitos da mantissa e simplesmente corta, né? Faz um corte e esse seria o valor aproximado. Então, nesse caso, né, temos o número x aqui, simplesmente fazemos o corte aqui e essa parte é jogada fora e a gente fica somente com essa parte, que seria o x barra, né, a aproximação nesse caso, tá? Então, com esse x barra eu vou fazer as operações, né, o trabalho aqui. Tá. Aqui. Como que seria o erro absoluto? Vou colocar o valor absoluto aí, tá? Esse valor absoluto para construir uma desigualdade, tá? Então eu tenho esse valor absoluto do erro absoluto, que justamente seria essa diferença, né? Tá? Vou substituir o x eu tenho lá em cima, que seria toda essa parte aqui, né? Menos o x barra, que seria essa parte aqui, x barra, tá? Então, veja que esse com esse cancela, né? Simplesmente vai ficar essa parte. Agora, essa parte que fica, essa parte é sempre positiva e essa parte poderia ser negativa, né? Então, temos que colocar o valor absoluto, né? Valor absoluto dessa parte da base, né? Agora, lembre-se de que y de x ela está limitada, né? Ela está limitada. Então, o valor absoluto, no máximo, pode ser 1, tá? No pior, né? No pior dos casos, vai ser 1. Então, vamos aproveitar isso e dizer assim, né? Isso é menor que 1, que multiplica justamente a essa expressão aqui. Tá? Então, tudo isso é menor que essa parte, né? 10 elevado a e menos t. Então, pegando esse e justamente essa desigualdade, temos aqui uma representação, né, do erro absoluto, né? O erro absoluto ela está limitado superiormente, né, por 10 elevado a e menos t, onde e, né, é o expoente do número e no número representado na máquina e o t a quantidade de elementos da mantissa, né? Então se a gente tivesse pegado uma outra base que não fosse o 10, pode ser 4, 5, 2, aqui seria esse número, né? Tá? Então esses detalhes vocês têm que observar, tá? Que aconteceria no truncamento com o erro relativo, tá? Vamos lá. Com o erro relativo, né? Também aqui com valor absoluto, pela definição, seria erro absoluto, né, dividido pelo x barra, né? Tá? Aqui, erro absoluto é igual a essa parte, tá? Que está lá, né? Aqui, por aqui estão as contas, né? Erro absoluto é isso. Estou colocando aqui. E x barra é essa parte aqui, tá? X barra, esse daqui, somente com valor absoluto, tá? Então temos isso. Agora, essa parte aqui, o numerador, é menor que isso, que justamente está aqui, né? Tá, já justifiquei. E o denominador, ele vai ser maior que essa parte aqui. Vocês têm que se lembrar do seguinte, que se o A é menor que B, 1 sobre B, né? 1 sobre B é menor que 1 sobre A. Tá? Então, f de x estaria trabalhando como B
e 0,1 estaria trabalhando como A. Então, se inverte a desigualdade, tá? Justamente isso estou utilizando aí. Então, aqui, isso é menor a isso, e essa daqui é maior que essa parte, tá? Então, fazendo contas aqui, vai ser igual a quê? 10 elevado a E cancela com 10 elevado a E, né? Simplesmente ficaria 10 elevado a menos T. 10 elevado a menos T. E esse 0,1 é 10 elevado a menos 1. Quando sobe para cima, é mais 1, tá? Então, pegando os extremos e pegando essa desigualdade que domina sobre a igualdade, temos que o erro relativo de x é menor que 10 elevado a menos t mais 1. Se a gente comparar com o erro absoluto, é distinto, né? Essa desigualdade, observe aqui. No erro absoluto aparece o expoente. No erro relativo, ela some, né? Ela some, tá? Agora, no caso de arredondamento, o que acontece? No caso do arredondamento, né, você não somente corta, né? Não somente faz esse corte como no truncamento. Nesse caso aqui, você tem duas formas, né? Uma é se o dígito seguinte ao qual você faz o corte estivesse entre 0 e menor a 5, né? Você mantém, faria o truncamento, né? Mas se esse dígito fosse 5 ou mais, né? Aí você adiciona mais um, né, ao dígito anterior, tá? Então, justamente isso, para resolver isso, a gente define o x barra desse jeito, tá? Onde isso daqui é 0,5, né? Então, se a mantissa, né, do resto fosse menor a 0,5, ou seja, aquele valor aquele dígito seguinte do corte é menor que 0,5, né? Justamente isso é a condição aqui. Você faz o truncamento, tá? Agora, se dx é maior que 0,5, aí você adiciona 1, né? Para que fique bom, né? Coerente, a gente soma essa expressão aqui, e justamente isso está fazendo com que estamos somando mais 1 ao último dígito decimal, né? A partir de onde se corta, tá? Então, aqui teríamos dois análises, né? Uma para esse intervalo, quando g de x é menor que 0,5, e a outra seria nesse outro caso, né? Então, primeiro vamos pegar essa desigualdade, tá? Então, pegando essa desigualdade, tá? Temos o seguinte: erro absoluto é a diferença, tá? Agora, substituindo, né, essa diferença é justamente isso, né, que já fizemos esse cálculo mais para cima. Só que nesse caso aqui, isso daqui não vai ser menor a 1, tem que ser menor a 1 meio, né? Então, está aqui, menor a 1 meio, vezes, né, vezes essa expressão aqui, ou mesmo, tá? Portanto, pegando os extremos, né, e mantendo essa desigualdade, a gente pega o erro absoluto de x menor que 1 meio, tá? Menor que 1 meio de vezes 10 elevado a e menos t. Agora, o erro relativo, né? Como que seria o erro relativo? Temos a definição, substituímos, né, o erro absoluto aqui
e substituímos o x barra desse lado, tá? Agora, esse lado aqui é menor que isso. Por quê? Porque g de x, né, é menor que 1 meio. Ou seja, menor que 0,5. Né? 1 meio igual a 0,5. Agora, essa parte aqui vai ser maior. Né? Por quê? Porque isso é maior que isso. Tá? Maior que 0,1. Ele está aqui. Né? Tá aqui. Isso é maior que isso. Tá? Por esse fato. Tá? Teríamos, nesse caso, essa expressão, né? Agora, a gente cancela aqui esses dois. Aí ficaria 10 elevado a menos t. E com isso, ficaria mais 1. Né? Então, ficaria 1 meio, né? Vezes 10 elevado a t mais 1. Tá? Portanto, o erro relativo, né, seria menor, né, pegando os extremos e mantendo assim, a desigualdade, né, estrita. Teríamos essa expressão aqui, vezes. Né, o erro relativo é menor que 1 meio vezes 10 elevado a t menos 1 mais 1. Tá? Agora, no outro caso, né, no caso em que g de x é maior ou igual que 1 meio, ou seja, maior ou igual que aquele 5, aquele dígito 5. Então, nesse caso, a gente pega o erro absoluto igual, né, de novo, x menos x barra, tá? X está aqui definido, normalmente. Menos x barra, a definição de x barra muda nessa parte, né? Muda porque a gente tem que adicionar esse dígito, né? Que seria, você estaria somando 1 ao último dígito da mantissa, tá? O último dígito decimal, né? Então, veja que essa expressão aqui e esse dá para cancelar. Então, portanto, ficaria essa parte e essa parte aqui. Está aqui, né? Agora, temos aqui termos comuns, né? Podemos colocar em evidência. Ficaria desse jeito. Colocando em evidência. Agora, essa parte é positiva, então o valor absoluto simplesmente fica nessa diferença aqui, tá? Agora, isso de aqui, você tem que demonstrar que ela é menor que 1 meio, utilizando essa desigualdade aqui, tá? Se você colocar menos 1 aqui, vai ficar menos 1 meio, tá? Menos 1 meio. Só que você não tem que esquecer de que aqui está com valor absoluto e aqui não tem valor absoluto. O valor absoluto está para tudo, tá? Então você tem que definir isso de aqui como uma desigualdade e abrir as contas e chegar a uma desigualdade onde isso é limitado por 1 meio, tá? Então, uma vez que tem isso, você faz isso, né? Você pega isso e menora isso de aqui, tá? Temos aí o erro absoluto limitado por essa expressão, tá? Como que seria já o erro relativo? Também, né? Podemos aproveitar algumas contas que já fizemos mais para cima, né? O erro relativo é o erro absoluto. Esse erro absoluto aqui está feito as contas por aqui até aqui, né? Até esse ponto aqui. E ele é menor que isso, né? Então, erro absoluto é menor que essa expressão, que justamente é esse daqui, tá? E x barra é igual a essa expressão,
tá? Então, fica desse jeito. Agora, se você tem essa expressão aqui, tá? Ele é maior que essa expressão aqui. É como você dizer, né? 1 mais... seria 1 menor que 2 mais 3. Tá? Ou seja, 1 sobre 2 mais 3 é menor que 1 sobre 1. Tá? Veja que quando uma soma, né, de números positivos, né, é maior que um único valor aqui, quando você passa a dividir, né, a desigualdade vai mudar, né? A desigualdade muda. Tá? Então, veja só, quando esse valor é maior que esse valor aqui embaixo é menor a esse valor aqui, ou seja, esse valor que está embaixo é menor que esse valor, tá? Agora, uma vez que você tem essa desigualdade, o que está no denominador, tá? De novo, né? Essa parte aqui é positiva, então pode sair fora do valor absoluto. Então, fica desse jeito. E isso vai ser menor que... veja que essa parte é o mesmo, tá? E elevado a 10 elevado a e também é o mesmo. Então, isso daqui é maior que 0,1. E é verdade, né? F de x, ou f sub x, é maior que 0,1. Está lá, lá em cima, pela definição, né? Então, vale essa desigualdade, tá? Essa parte aqui vai ser igual a, simplificando, né? 10 elevado a e, 10 elevado a e cancelam, simplesmente ficaria 10 elevado a menos t, esse 0,1 passa a somar, seria mais 1, né? Desse jeito, e esse 0,5 se torna 1 meio. Portanto, a gente tem o erro relativo limitado por essa expressão aqui, tá? Essa expressão. Agora, podemos comparar, né, apenas os erros relativos, tá? Se a gente compara os erros relativos, tanto no truncamento e no arredondamento, veja que no arredondamento, tá? Esse daqui, que é o mesmo de lá. Veja que é 1 meio de 10 elevado a t menos t mais 1. Tá? É 1 meio. Agora, no outro caso, no truncamento, é 10 elevado a menos t mais 1. No arredondamento tem 1 meio por aqui. No truncamento, não. Isso quer dizer que o erro cometido pelo arredondamento é menor, né? É menor que o erro cometido pelo truncamento. Ou seja, quando a máquina, né, ou você manda para a máquina fazer arredondamentos, a máquina vai fazer os trabalhos mais exatos, né, mais próximo. Só que lembre-se de que arredondamento faz mais um trabalho extra, né, de comparar o próximo dígito. Então, você tem que comparar, tem que ver se vale a pena, né, ter mais esse esforço para obter um valor mais exato. Tá? Então tem essa decisão de quem faz o algoritmo, de quem programa, de tomar, né?
Agora, vamos a falar sobre análise de erros nas operações aritméticas de ponto flutuante. Ou seja, quando a máquina já tem esse valor aproximado, o que acontece se ele faz uma soma, multiplicação, divisão, né? Algumas operações básicas que acontece com os números, com o erro que é cometido, né? Como seriam esses erros, né? Então vamos a analisar, né? Então, para essa parte, a gente vai pegar uma máquina, né, que aceite ponto flutuante, 4 dígitos na base 10, com acumulação de precisão dupla, tá? Então vamos pegar esse tipo de máquina e vamos considerar os seguintes dois números. Vamos pegar dois números x e y, né? Esses dois números vão estar representados dessa forma, ou seja, essa parte é aquela que vai ser ingressada no computador, na máquina, e essa parte vai ser o erro absoluto, né? Ou mesmo para y também. Y barra é o valor aproximado e EAY é o erro absoluto, tá? Então, o que acontece com adição, tá? Na adição, a gente, né, pega os dois números e somamos, né? Então, substituindo, né, x aqui, substituindo y aqui, vale comutatividade e todo. Então, esse valor e esse valor se soma, né? Dá para somar. E os erros também são somados. Então, veja que esse formato é para esse x mais y, ou seja, essa parte é a aproximação, né, de x mais y, e essa parte seria o erro absoluto, né? Então, a gente consegue definir o erro absoluto, né, da soma, desse jeito, né, x mais y, como a soma dos erros de x e de y. Então, dessa forma, o erro está se acumulando, né? Simplesmente os erros se somam. E o que acontece com o erro relativo? Então, erro relativo seria o erro absoluto, né, que está aqui, dividido pela aproximação da soma, né? A gente diz que a aproximação da soma é essa expressão aqui. Então, colocamos aqui embaixo, tá? Então, substituindo o erro absoluto da soma, que está aqui, temos essa expressão. Agora, a gente pode separar, né, numa divisão esse e noutra divisão essa daqui, no outro somando aqui. E temos, né, essa separação aqui. E depois disso, podemos manipular um pouco, né? Podemos multiplicar e dividir, né, aqui. Multiplicar e dividir por x barra. Aqui também multiplicar e dividir por y barra. Para quê? Para que justamente essa parte seja o erro relativo e essa parte aqui seja outro erro relativo de y, tá? Então, o erro relativo da soma é igual ao erro relativo de x vezes essa expressão mais erro relativo de y vezes essa expressão. E esses valores são conhecidos, né? Os erros também a gente consegue aproximar, tá? O que acontece com a subtração, tá? Na subtração, pegamos o x menos y. Y menos x também você pode trabalhar, tá? Da mesma forma. Então, você substitui x, você substitui y. Aí, fazendo comutatividade e tal, você teria x barra menos y barra
a aproximação dessa subtração, mais a subtração dos erros, tá? Então, também, como que seria o erro absoluto? Simples, né? Justamente essa parte seria o erro absoluto. Então, o erro absoluto da subtração é a subtração dos erros absolutos. Tá? E o erro relativo? Erro relativo, por definição, é o erro absoluto da subtração dividido pelo valor aproximado, né? Que é justamente essa parte, valor aproximado, tá? E vai ser igual a substituindo isso aqui e dividindo por isso, tá? O que acontece aí? Igual que na soma, vou manipular, né? Vou fazer manipulações e expressar desse jeito, né? Multiplicando e dividindo, né? Multiplicando e dividindo. Uma vez feito isso, eu teria essa expressão para o erro relativo da diferença, né? Que justamente essa parte é o erro relativo de x e essa parte é o erro relativo de y. Mas essa parte que é conhecida, né? A gente conhece x barra, y barra. Dá para conhecer, tá? Agora, o que acontece com a multiplicação, né? A gente multiplica x e y, então substituímos o x, substituímos o y e temos um produto, né? Um produto aqui. Ao fazer a distribuição, né? Multiplicamos isso com isso, depois multiplicamos isso com isso e tal, né? Fazemos essas operações, a gente vai ter o produto aí x barra, y barra. Aqui essa parte vai ter um erro absoluto de y, essa parte aqui vai ter um erro absoluto de x, e essa parte vai ter o produto dos dois erros, tá? Então, vamos definir o erro absoluto. Como que a gente define o erro absoluto? Veja que xy, ela para a gente dizer que, ou para a gente aproximar, né, teríamos que fazer somente com esse produto aqui, x barra, y barra. Por quê? Porque o resto depende dos outros erros, tá? Então, os erros você não consegue armazenar na máquina, né? Então, não faz sentido considerar os erros como parte do valor aproximado, né? Somente essa parte faz sentido colocar como valor aproximado, tá? Então, a gente que faz com essa parte? Primeiro, essa parte aqui é um erro, é um produto de dois erros. E como é tão pequeno, a gente pode considerar como nulo, como zero. É muito pequeno. Então, vamos considerar que é bem próximo do zero, que seja zero, tá? Então, o erro absoluto da multiplicação simplesmente seria essa parte aqui, tá? Que eu estou colocando aqui. Esse seria o erro absoluto. Com isso, o erro relativo vai ficar da seguinte forma. Temos aqui o erro relativo, a definição, né, que é o erro absoluto dividido pela aproximação, né, de x vezes y, tá? Substituindo o erro absoluto do produto, está aqui, né? Substituindo, chegamos a essa divisão aqui. Agora, se a gente separar aqui, né, x barra cancela com x barra, simplesmente ficaria erro absoluto de y dividido por y barra aqui. Se separarmos essa parte, temos erro absoluto de x dividido pelo x barra, porque os y barra se cancela, né? Temos aqui.
E agora, isso são as somas dos erros relativos, né? De y e de x, que estão aqui. Tá? Portanto, para calcular o erro relativo de um produto, simplesmente a gente soma os erros, tá? A gente soma os erros. Agora, no caso da divisão, né? O que acontece no caso da divisão? A gente vai pegar x sobre y, obviamente y distinto de zero e tal, né? Tá? Pela definição, x é isso, y é isso, tá? Agora vamos fazer uma certa manipulação, tá? Eu vou multiplicar e dividir ao numerador e ao denominador por y barra, tá? Vou multiplicar aqui, vou dividir por aqui, vou dividir por aqui por y barra, tá? Então, esse numerador, ao dividir por y barra, vai ficar assim, desse jeito, tá? Agora, o denominador, quando eu dividir por y barra, né, vai ficar desse jeito. Por quê? Porque y barra dividido por y barra vai dar 1 e erro absoluto de y dividido por y barra está aqui, né? Então, essa parte é justamente isso e essa parte é justamente isso, está relacionado com eles, né? Certo? Para que faço essa manipulação aqui, né? Qual é o meu objetivo? Observar essa parte aqui. Essa expressão aí é tem a cara de uma série infinita. É uma série geométrica chamada, tá? Essa série geométrica, tá? Se você desenvolver ele, vai ser justamente essa parte aqui, né? Procurem séries geométricas, né? E vocês vão encontrar muitos problemas aí, um monte de exercícios, tá? Então, para que faço isso, né? Qual é o meu objetivo ao fazer isso? A partir de aqui, essa parte daqui, tá? Esses erros, como são ao quadrado, ao cubo, a quarta, a quinta e tal, igual que na multiplicação, são pequenos. Vamos considerar que são muito pequenos em comparação com esses de aqui, com esses erros, tá? Então, vamos desprezar essa parte, né? Vamos tirar aqui, tá? Vamos jogar fora e simplesmente vamos ficar com essa parte aqui, que está aqui, tá? Por isso que eu estou colocando aqui com um aproximado, né? A gente vai estar aproximando esse valor aqui, tá? Então, vamos separar isso aqui, está aqui, essa divisão, e essa parte aqui vamos deixar aqui, tá? Então, temos esse produto. Então, eu vou multiplicar esse 1 por tudo isso, e vou multiplicar isso por tudo isso, tá? Então, ao fazer esse produto, né, tenho essa expressão aqui. Ao fazer esse produto. Uma vez feito esse produto, né, veja que aqui aparece o produto dos erros. Isso também, de novo, vamos supor que é próximo do zero, né? Então, ele some. Portanto, a divisão vai ficar como a divisão dos aproximados mais essa parte aqui, que justamente seria o erro absoluto, né? O erro absoluto da divisão, tá? Então, o erro absoluto da divisão vai ser justamente essa parte, né? Como um denominador é y barra ao quadrado,
E ao dividir com isso, vai ficar y barra, que vem aqui multiplicando, né? Menos x barra, erro absoluto de y. Tá? Então, temos aqui o erro absoluto da divisão. O erro relativo, né? Erro relativo é erro absoluto dividido pela divisão aproximada, né? Então, veja que aqui temos y barra, aqui é o quadrado, cancelamos aqui, né? E fazemos a divisão aqui entre esse e esse aqui. Então, simplificando, obtemos essa expressão aí. O que dá, né, dá para ver que isso daqui é o erro absoluto dividido pelo x barra, que justamente é o erro relativo de x. E essa parte também, né, é erro absoluto de y sobre y barra, que é o erro relativo de y. Então, quando você quer calcular o erro relativo da divisão, simplesmente você tem que subtrair os erros, né? Todo esse trabalho a gente fez para encontrar essa expressão mais simples, né? É isso.